Bruno, o pilar pessoas tem sido cada vez mais fundamental dentro da cibersegurança. Qual a importância real das pessoas nesse setor? Então, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, Bruno. O pilar pessoa, digo que é o principal, é a principal fundação aí desse tema de cibersegurança, né? Porque não adianta você ter ferramentas, né, e sem o envolvimento e o compromisso das pessoas, né? Isso, quando eu digo pessoas, são todas as pessoas da empresa, não são só as pessoas que trabalham ali com TI, né? Por exemplo, porque tem uma outra questão também, que a questão de cibersegurança, ela não é só quando você entra dentro da empresa ou quando você se loga aí no ambiente híbrido virtual, né? Ela está em toda parte, né? Por exemplo, engenharia social, quando o pessoal está no almoço, né, até com um crachá no peito, falando de temas sobre a empresa, né? Então, tudo isso, segurança é 24 por 7, é todo o tempo, né? Então, as pessoas, o papel das pessoas é fundamental, eu digo que é mais de 50% aí do sucesso do processo de cibersegurança dentro das empresas. De que maneira que ocorrem essas vulnerabilidades por meio das pessoas? Então, assim, tem várias. Primeiro, nós somos, né, seres humanos. Aí até escrevi um livro há 2 anos atrás sobre esse tema, que eu fiz uma brincadeira com o título, que eu chamo de RILMA OS, né? Se você lê, é humanos, né? É o sistema operacional mais complicado que existe, né? Porque as pessoas, né, conscientizar as pessoas e treiná-las, né, para que estejam preparadas todo o tempo é muito difícil, tá? Porque as pessoas, né, nós seres humanos, né, podemos falhar, né? É uma questão, né, que isso sempre acontece, né? Existe uma questão da engenharia social, né? Engenharia social é um tema muito rico aí, antigo, né, e que sempre vai existir, né? As pessoas é uma forma de obter informações sem invadir nenhum sistema, através da interação, né? Interação humana aí, né? Alguém te liga, alguém te manda um e-mail, né? Ou alguém tenta acessar fisicamente a sua empresa, enfim. E a engenharia social é um caso, é uma porta muito importante, né? Que tem que ser fechada, tá? E cada vez mais novos truques são criados, né? E você tem que ficar, as empresas têm que ficar sempre preparadas. Em resumo, os seres humanos são vulneráveis, né, nesse ponto de vista, e tem que se preparar todas as pessoas, incluindo todas as pessoas que têm acesso a qualquer propriedade da empresa, né? Um exemplo, o pessoal da limpeza, né? Você fala, poxa, o que tem a ver o pessoal da limpeza com cibersegurança, né? Tem tudo a ver, né? O pessoal da limpeza tem acesso a todos os espaços das empresas, né? Você imagina acesso à mesa, acesso a documentos impressos, e a cibersegurança não se resume somente à tecnologia digital. Também inclui a parte não digital, né? Offline, né? Acesso a documentos, a informações críticas aí às empresas. Então, toda e qualquer pessoa que tem acesso físico ou virtual, ela tem que ser treinada e conscientizada para que esteja sempre preparada e saber agir na hora que acontecer um fato inesperado, né? E de que maneira que as empresas podem fazer essa abordagem educacional com toda a equipe? Então, é um processo contínuo que deve ser iniciado e nunca terminar. Ele nunca termina, né? É um processo de conscientização, né? Tem até uma analogia assim, né? É muito comum em acidente, para evitar acidente de trabalho, né? Pô, nós estamos há tantos dias sem um acidente. Lembra daquela plaquinha? Tem que ter essa plaquinha, estamos há tantos dias sem um cyberacidente, né? Então, isso tem que estar na empresa toda, todo o tempo, né? Então, desde
aquela tela de fundo ali, conscientizando as pessoas todo o tempo, né? Mensagens, reforços, treinamentos, brincadeira, jogos, né? Muitas empresas criam simulações não planejadas para ver se as pessoas estão preparadas para isso, né? Um exemplo, né? Você recebe um e-mail do seu chefe, né? O nome do seu chefe e tal, pedindo algo para que você faça, né? O que você vai fazer nessa hora? Quer dizer, você tem que estar preparado para isso. Isso tem que ser a conscientização, o treinamento. Não é só treinamento, treinamento começa e termina, né? A conscientização é o tempo todo, né? Então, através de mensagens, através de incorporar no dia a dia das pessoas, né? Que isso acontece o tempo todo no online e principalmente no offline, né? Então, existem várias empresas, mundo afora, no Brasil também, especializadas nesse tipo de prática, né? De conteúdo para treinar o tempo todo as pessoas, né? E as empresas que têm mais sucesso nessa área, né? De proteção da informação, offline e online, reafirmo aqui de novo, que tem mais sucesso em si, porque é inevitável, né, ser atacado de alguma forma. A questão toda é o que se fazer quando isso acontecer, né? Então, e as pessoas são a parte fundamental nesse processo. Como você avalia a eficácia de todo esse treinamento, de certo modo? O quão ele infere no resultado final? Então, até uma questão, até um dos capítulos aqui era treine os seus funcionários para pensar como os hackers, né? Como os caras fazem, né? Então, assim, existe muita informação sobre isso. Então, a eficácia disso vai ter... você só tem certeza quando você se coloca à prova, né? Então, melhor fazer simulação do que realmente o mundo real, né? Então, existem várias iniciativas, como parte dessa conscientização, empresas que tornam isso no dia a dia, através de fazer o que a gente chama de phishing, né? Por exemplo, você recebe um e-mail lá do seu chefe pedindo para você fazer alguma coisa, e isso parte da própria empresa, né? Testando as pessoas, tá? Então, através desse teste, se faz as correções necessárias, né? Então, isso é um processo contínuo, e eu não vejo tantas empresas preocupadas de maneira assim, dentro e fora das empresas, no mundo online e no mundo offline, tá? Incluindo as pessoas diretamente ligadas com acesso a computadores e as pessoas sem acesso aos computadores. Um exemplo, pessoal, da limpeza, da manutenção. Quando as empresas têm esse 360 graus aqui, que tem mais sucesso aí na reação, né? Porque evitar não é possível, né? Você evitar ser atacado, né? E o ataque vem de diferentes direções, né, Bruno? Não é só no mundo digital, mas no mundo offline também, né? Então, existem inúmeros exemplos aí, né, de forma de engenharia social, enfim. É muito rico as possibilidades de serem atacadas, e, por outro lado, também existe muita informação para que as empresas se conscientizem e treinem continuamente os seus funcionários, né? Você teria algum exemplo de um ataque que veio da engenharia social, que veio justamente dessa falha de cibersegurança? Exatamente. Foi um exemplo até bem corriqueiro, né? Por exemplo, um motoboy, né, foi entregar um buquê de flores para uma pessoa, para um nome de uma pessoa, um nome bem... Vamos criar aqui um nome bem difícil de ser encontrado, tá? Então, o sujeito chegou, teve acesso, foi na portaria, falou: eu vim entregar as flores para o fulano de tal. Uma empresa grande, com várias pessoas, deixou... o rapaz teve acesso, saiu da portaria do térreo, teve acesso à portaria do andar da empresa e ficou ali com um buquê de flores na mão, procurando a tal pessoa com um
nome não muito comum, tá? Então, as pessoas da recepção tentaram, e o motoboy ali sentado com um buquê de flor na recepção, tá? Não tem nenhum problema nisso, né? Nenhum problema, nenhuma ameaça, né? Tá certo? Até que, depois de alguns minutos, meia hora e tal, não se encontrava a pessoa, o motoboy pediu para ir ao banheiro, tava, né? Normal. Qual que é o problema nisso, né? Ir ao banheiro, tá certo? Aí o motoboy foi ao banheiro e, no banheiro, ele deixou um pendrive na pia. O que pode acontecer com esse pendrive, né? Duas opções, né? Uma pessoa bem intencionada vai pegar o pendrive e vai falar o seguinte: eu vou espetar no meu computador, se a pessoa não tiver treinamento para isso, vou espetar no meu computador para saber de quem é esse pendrive, tá? Tá certo? Uma pessoa não intencionada, poxa, ganhei um pendrive, vou espetar no meu computador e vou limpar esse pendrive, vou ficar com ele, né? As duas opções contaminaram a empresa, tá? Então, quer dizer, um exemplo simples de engenharia social, sem nenhum, a princípio, uma ameaça, né, aparente, e que pode comprometer toda a empresa, né? Então, por quê? Essas pessoas ali da recepção não estavam treinados para isso, tá certo? Então, quer ir ao banheiro? Tudo bem, vai ter que ser verificado depois. Enfim, é uma forma, é uma questão de paranoia mesmo, tá? Toda e qualquer possibilidade é uma possibilidade, né? Por mais estranha que seja ou inofensiva que seja, tá certo? Um exemplo comum, né? Se você estivesse na empresa, você ia dar acesso à pessoa, não é isso? Iria dar acesso à pessoa, iria deixar ele ir ao banheiro, ficar sentado na recepção, enfim. Tá aí, tá um exemplo muito clássico aí de possibilidade, né? Perfeito, Bruno. A questão de treinamento dentro da empresa inteira, justamente treinar todos os setores, é um processo até longo e difícil. E de que maneira que as empresas podem lidar com a rotatividade dos funcionários? Então, passou todo o processo de treinamento, então a equipe de limpeza, de manutenção, recursos humanos, todas foram treinadas, mas saíram. Então, trocaram, teve a rotatividade. Como que a empresa pode lidar com essa rotatividade para que a empresa se mantenha segura, né? Então, exatamente, dá trabalho, custa dinheiro e custa tempo, né, Bruno? Então, assim, é por isso que nem todos fazem, tá? E tá aí a vulnerabilidade, tá certo? Então, é uma questão de escolha, né? Se você não investir de um lado, você vai se abrir, né, a vulnerabilidade de outro, tá? Não existe uma fórmula mágica aqui, mas as empresas têm que têm que colocar isso como prioridade, né? Então, prioridade de fato, e de treinar, e quanto mais treinado, conscientizado, e sistemas internos para cobrir todas essas possibilidades, mais, e de novo, 100% não vai existir nunca, né? Mas você tem uma probabilidade muito grande de não acontecer frequentemente, e quando acontecer, esteja preparado para que isso, né? Por exemplo, os sistemas digitais, eles estão muito preparados para as ameaças externas, do mundo externo para o mundo interno, tá certo? Eles não estão preparados, na maioria das vezes, para as ameaças internas. Esse pendrive aí que foi espetado, e aí? Tá certo? Ele é um funcionário autorizado de um endpoint autorizado. Ele vai deixar entrar, ele vai ter acesso a tudo. E ponto, né? Ou então, por exemplo, um outro exemplo até que eu esqueci, a história é o seguinte, né? Envia-se um buquê de flores para a pessoa, tá certo? Dentro do buquê de flores, você tem lá, você pode ter um dispositivo que é um acesso de internet, tá certo? Ele entra, verifica, existe uma forma de entrar na intranet lá e começar, tá certo? Então, não tem uma fórmula mágica, mas as empresas têm que colocar isso como prioridade, né, né, na lista das prioridades das empresas, como conscientização não é um treinamento que começa e acaba, tá? É a mesma coisa, como se fosse, por exemplo, tarefas que você coloca em risco a vida humana, né? Você tem um procedimento a seguir ali, né? Como um piloto de avião, não é isso?
Piloto de avião, ele simplesmente não, né, não entra na cabine, vira a chave e sai com o avião. Existe uma série de procedimentos de checagem, né? Então, você tem que fazer essa auto-checagem todos os dias, né? Todos os dias do ano, todas as horas. E, de novo, no mundo online, no mundo offline, né? Políticas de não exposição de informação, né? Desde um crachá no peito na hora do almoço, que é muito comum isso, né? É muito comum. Você vai, né? As empresas voltaram, né? Ao trabalho presencial híbrido. Você vê grupos de pessoas, né? Com crachá falando sobre algum assunto. Você tem o nome da pessoa, sabe onde ela trabalha e tal. De engenharia social, ela começa por aí. De que maneira a segurança do acesso à empresa, então, pode ser gerida para evitar casos como o do crachá e também o do buquê de flores? Então, o caso do crachá é conscientizar que você, quando você é um funcionário da empresa e as informações sobre a empresa, seja qual for, nomes, pessoas e tal, não podem ser discutidas em público, né? É uma questão básica, né? Você não pode discutir isso em público de forma nenhuma. Até mesmo você trabalhando no híbrido, né? A sua mesa de trabalho aqui tem todas as informações, né? Você tem que tomar cuidado, né? Quando acabou de trabalhar, você fecha aqui o dispositivo e tal. Então, e a questão existe muito dispositivo, muita tecnologia para verificar dispositivos maliciosos, né? Por mais que seja um buquê de flor, por exemplo, existia uma possibilidade, por exemplo, parece um exagero, mas não é, né? Um scanner, né? Um scanner de raio-x, tá certo? Para saber o que tem ali dentro. Dispositivos que neutralizam sinal de celular ou outra coisa, tá? Enfim, as empresas vão estar, quer dizer, e tudo é um equilíbrio em relação o quão importante as informações são para as empresas, né? Sobreviver, tá? Então, essa questão é um campo muito vasto, né? Não é tecnologia, né? É conscientização, são pessoas que, você mesmo comentou, né? Tem a rotatividade, que adiciona um problema maior a isso, né? Você sempre está ali. Acesso à informação, né? Informação que é classificada e não classificada. Enfim, é muito... até mesmo, por exemplo, o lixo contém muita informação confidencial, né? Poucas empresas têm a preocupação de picotar os papéis, né, antes de jogar na... Os papéis ficam na impressora, lembra da impressora? O pessoal acaba de imprimir, aí não deu certo, pega e joga fora ali, naquela lixeira. Aquela lixeira vai para ser recolhida. Aquilo lá tem muita informação importante, né? Então, o lixo, né? O que as pessoas dizem, o pessoal que circulam. Então, tudo isso faz parte de cibersegurança, não é só a questão dos sistemas eletrônicos, né? Bruno, para terminar o nosso papo aqui, eu queria saber de você o que marcou o setor de cibersegurança em 2023. Então, acho que a gente nunca ouviu a palavra cyberresiliência, né? Tantas vezes nesse ano que passou, né? Isso entrou no dia a dia, né? Das empresas, né? Cyberresiliência virou um termo comum, né? De que significa o que você tem que fazer para se proteger ou para sobreviver após um ataque, tá? Então, isso foi, de fato, muito, muito divulgado, né? E o que tem que ser feito aí para frente é exatamente, né, tornar da teoria à prática, né? As empresas incorporar essas questões, né, não só de tecnologia, pessoas e os processos, para ter essa cyberresiliência, né? Essa resiliência cibernética dentro das empresas, independente do tamanho do setor, né? Porque se você depende de sistemas, né, eletrônicos, o seu negócio pode ser afetado e você pode ser realmente comprometido, né? Então, a gente cada vez mais vai escutar, né,
ataques e, né, isso faz parte já do dia a dia das empresas, né? A questão agora é mais, né, que quando for atacado, mas os destaques de quem, dependendo do tamanho da empresa e tal, mas isso já é um lugar comum, né, a preocupação, as tecnologias estão disponíveis, então as empresas devem, né, tomar as atitudes aí de colocar como prioridade e partir da teoria, né, muito se diz, várias pesquisas aí mostram que as empresas estão preocupadas, tá? Mas o problema maior é mover-se de estar preocupada para começar a fazer alguma coisa de fato, né? Não só em compra de tecnologia, mas começando pelas pessoas, né? É isso que eu vejo que aconteceu e que vai acontecer, né, daí para frente em 2024. Perfeito, Bruno. Queria agradecer o papo aqui comigo hoje, queria agradecer e espero te ver nos próximos artigos, eventos e entrevistas da Insight. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.